No princípio de cada escolha, há um silêncio, um momento suspenso, onde o coração decide se ouvirá a verdade ou continuará cego. Há caminhos que brilham aos olhos, mas escondem morte nos seus fins. E há trilhas estreitas, onde poucos ousam entrar. A vida não se revela ao orgulhoso. A sabedoria não visita o arrogante. E a justiça não se curva diante da conveniência. Hoje, diante de ti, um caminho se abre. Um caminho antigo, reto, firme. Poucos o seguem. Poucos o entendem. Mas os que o abraçam jamais serão os mesmos. Porque esta não é apenas uma história. É um chamado. É uma decisão eterna. E o tempo já começou a correr. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita. Na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. É a árvore da vida, para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra. Com entendimento, preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma, e adorno para o teu pescoço. Então andarás confiante no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança, e guardará os teus pés de serem presos. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta, e amanhã tu darei se o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente, ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Ouviste? Agora, já não podes fingir que não sabias. Estas palavras não são ornamentos, são instruções eternas. Cada versículo é uma espada. Cada mandamento, um muro de proteção. A sabedoria que vem do alto não é opcional. Ela é a diferença entre o homem que constrói sobre a rocha e o que constrói sobre a areia. Tu queres direção, mas rejeitas a correção. Queres paz, mas andas longe do temor. A verdade é clara. Deus não te chamou para seguires o teu coração. Chamou-te para seguires a sua palavra.
A tua força está na obediência, a tua segurança está no temor, e a tua honra só virá se primeiro te curvares diante do Senhor. Aquele que se submete será levantado, mas o que resiste à instrução está a cavar o próprio abismo. O mundo diz: segue o teu coração. Mas o coração é enganoso, e o homem que confia apenas em si está sempre à beira do abismo. Caminhos se abrem todos os dias, portas se apresentam, decisões são feitas em silêncio, mas gritam no tempo. Há um tipo de sabedoria que parece certa aos olhos humanos. Ela aplaude o orgulho, tolera o pecado e exalta o ego, mas o fim dela é morte. Tu acordas, trabalhas, segues, lutas. Mas por quê? O que sustenta a tua alma quando tudo ruir? Onde te refugias quando a escuridão invade o quarto? Quando o medo aperta e a tua força não basta? A maioria das pessoas vive como se Deus fosse opcional, como se a eternidade fosse apenas metáfora, como se a cruz fosse só um símbolo. Mas a eternidade não espera. Ela se aproxima, silenciosa, implacável. E Deus não será ignorado. Quantas vezes foste avisado? Quantas vezes escolheste o atalho, quando o caminho estreito estava à tua frente? Deus não te quer cativo de regras. Ele te quer livre da destruição, e só há liberdade na obediência. A verdadeira sabedoria não grita nas multidões. Ela sussurra no íntimo esperando ser ouvida por aqueles que ainda temem o Senhor. Agora, já não é sobre saber, é sobre escolher. Tu queres a promessa, mas não queres o processo. Anseias por paz, mas não estás disposto a abandonar a rebelião. Queres que Deus abençoe os teus caminhos, enquanto segues os teus próprios passos. Esperas direção, mas ignoras a instrução, e então perguntas: por que não prospero? Por que não descanso? Por que ainda me sinto vazio? Porque tua alma está em guerra com o Deus que dizes seguir. Porque tu ainda és senhor do teu próprio trono. Tu queres sabedoria, mas não toleras confronto. Tu queres discernimento, mas desprezas a correção. Tu queres maturidade, sem renúncia, mas o reino não se molda ao teu ego. O reino exige que o teu ego morra. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. É isso que está escrito. Mas quantas vezes fugiste quando foste confrontado? Quantas vezes justificaste o teu erro, em vez de quebrantar-te? O orgulho é o véu sobre os olhos do tolo. E onde não há temor, não há sabedoria. E onde não há sabedoria, há ruína. Silenciosa, lenta, irreversível. Mas ainda há tempo. Ainda há voz. Ainda há misericórdia. O dilema não é Deus contigo. É tu contigo mesmo. E enquanto não te curvares de verdade, continuarás perdido, mesmo dentro da igreja, mesmo com versículos na boca, mesmo com orações decoradas. Deus não quer a tua performance. Ele quer a tua entrega. O Pai corrige aquele a quem ama. Mas quem ama, aceita ser corrigido. Este é o ponto onde muitos caem. Não por falta de dons, não por ausência de fé, mas por não suportarem o peso da verdade. Preferem o elogio ao confronto. Aplaudem o erro e zombam da exortação. Trocam a verdade que liberta por palavras suaves que não salvam. E tu, suportas ser moldado? Ou já te tornaste um vaso rachado, orgulhoso demais para passar pelo fogo? O Senhor não se cala diante da tua queda. Ele grita através da sua palavra. Ele insiste, não por obrigação, mas por amor. É amor que corrige. É zelo que confronta. É graça, quando ele expõe a tua nudez antes que o juízo te alcance. Tu ainda achas que podes viver como quiseres e no fim serás salvo? Tu ainda achas que o temor é coisa do passado? Que a obediência é legalismo? Enganas-te. Porque o Deus da aliança ainda é o Deus do fogo. Ele ainda abate os soberbos,
ainda exalta os humildes, ainda pesa as intenções e revela os corações. Hoje, o teu orgulho está diante dele, nu, frágil, confrontado, mas é nesse confronto que nasce a redenção. Porque aquele que se dobra é levantado, aquele que se humilha recebe graça, e aquele que reconhece a voz do Pai jamais será deixado no vale. Tu vives como se tivesses tempo, mas o tempo não te pertence. Tu acordas, corres, falas, publicas, sonhas. Mas e o temor? E a voz de Deus? Ainda ecoa dentro de ti? Ou já se calou? Provérbios 3. Não é um poema para decorar. É um mapa para sobreviver. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não em parte. Não quando tudo está difícil. Não apenas quando te convém. Não te estribes no teu próprio entendimento. Porque o teu raciocínio é limitado, o teu coração enganoso, a tua vontade instável. Deus não precisa que tu sintas. Ele exige que tu obedeças. Porque sentir passa, mas obedecer molda. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Não apenas na igreja, não apenas nos domingos, em todos. Na escolha do teu trabalho, no uso das tuas palavras, no silêncio dos teus pensamentos. E ele endireitará as tuas veredas. Porque o homem que caminha sem Deus sempre acaba no escuro. Quantos hoje vivem confusos, mesmo dizendo ter fé? Quantos se perdem em decisões tolas, porque nunca buscaram sabedoria? Não sejas sábio a teus próprios olhos. A verdadeira maturidade é saber que precisas de direção, e que essa direção só vem de Deus. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não brinques com o pecado, não negocies com o engano, não relativizes a verdade. O temor não te torna escravo. Ele te liberta da escravidão do teu próprio eu. Honra ao Senhor com tudo o que tens, e não rejeites a correção. Porque quem foge da correção está a fugir do próprio amor de Deus. Tudo o que é construído sem temor vai cair, mas aquele que edifica com obediência permanece. Não é emoção, é decisão. Não é sobre como tu te sentes, é sobre quem tu serves. Agora, já não é mais sobre o que ouviste, é sobre o que vais fazer com isso, porque cada palavra foi semente, e a terra é o teu coração. Se o teu orgulho ainda fala mais alto, ignora, segue, mas prepara-te para colher solidão. Agora, se ainda tens temor, se ainda ouves o som da voz de Deus ecoando na tua consciência, levanta-te e confessa. Quebra o ciclo, sai da neutralidade. A sabedoria está a clamar nas ruas. Ela chama os simples. Ela grita aos que hesitam. Ela avisa aos que brincam com o pecado. Tu queres vida? Obedece. Tu queres direção? Submete-te, porque não há paz fora da presença do Senhor. E não há presença do Senhor onde não há santidade. Hoje é o tempo. Hoje é o dia. Ou tu escolhes o temor, ou o mundo te engolirá com promessas vazias. Mas Deus ainda te chama pelo nome. Espera que tu respondas com rendição. A sabedoria é mais do que um conceito, é uma pessoa. E o seu nome é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. Nele está a justiça que o homem jamais poderia alcançar. E fora dele, só existe escuridão. Tu podes conquistar o mundo, mas se perderes a tua alma, o que ganhaste? Tu podes ser admirado por homens, mas se fores reprovado por Deus, o que te resta? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é emoção, é renúncia, é fé, é obediência. Deus não está à procura de talentos. Ele busca corações quebrantados, vidas dispostas, almas rendidas.
Tu foste chamado para mais. Mais do que conforto. Mais do que fama. Foste chamado para andar na verdade. Mesmo que custe tudo. Porque tudo o que é construído sem temor será destruído. Mas aquele que ouve, aquele que pratica, aquele que permanece, esse herdará a sabedoria. Esse será preservado no dia mau. Esse será chamado Filho do Altíssimo, e nunca, nunca será abalado.